Olá, pessoal! Hoje estamos aqui no nosso primeiro episódio do podcast da Clínica Capilar. Meu nome é Maíra Barreto, eu sou formada em psicologia, sou tricologista e a função desse podcast é para a gente falar um pouquinho sobre saúde capilar. Porém, para a gente falar sobre saúde capilar e falar como funciona a nossa empresa e como nós chegamos até aqui, a gente precisa conhecer a história da pioneira em tricologia no Brasil, a Silvia Barreto. Olá, Silvia Barreto, tudo bem? Tudo ótimo, Eu gostaria que maravilhoso. você se apresentasse um pouquinho para nós hoje. Bem, né? Eu sou Silvia Barreto, sou tricologista, com formação também em cabeleireira, homeopata clássica, não médica. Hoje eu estou doutorando em Ciências Sociais e Empresariais para a luta aí do reconhecimento da profissão, né, da tricologia no Brasil. Legal. A Silvia, para quem não conhece e para quem está entrando no podcast para conhecer o que é a tricologia, ela é uma das primeiras profissionais no Brasil e toda empresa, a Clínica Capilar, vai carregar na sua base, no seu processo de criação, né, todo o envolvimento da Silvia e da tricologia no Brasil. Para quem não conhece a tricologia, Silvia, e para as pessoas poderem entender qual é o nosso trabalho, o que significa essa palavra, né? Que é nova para muitas pessoas, você pode explicar um pouquinho para a gente o que é a tricologia? Sim, com certeza, né? Bem, a palavra tricologia, ela vem do grego, né? Trico quer dizer cabelo. Logia é o estudo, né, das patologias, que é sofrimento, dor, né, do couro cabeludo e do fio de cabelo. É uma ciência da saúde multidisciplinar, não é só uma área médica. Fundada na Inglaterra desde 1902. Mas quando a gente vem para a ciência da tricologia, é uma ciência muito mais antiga, né? Porque o cabelo ele representa além de um adorno, além do embelezamento, antes de Cristo. E esse estudo já vem assim desde 1600, quando um médico, Malpighi, que estudava a fisiologia do ser humano, resolveu entender um pouquinho a formação do cabelo. Ali ele já achou um sinal diferente. Em 1800, os médicos, nessa curiosidade, vendo que o cabelo não era só um adorno, junto com cabeleireiros e barbeiro, resolveu entender melhor o significado, né, do cabelo, que hoje ele mostra saúde ou doenças no corpo humano. Mas o aporte, o caminho mesmo de estudar e se aprofundar veio na Inglaterra em 1902. Então, a ciência aí multidisciplinar, que abrange desde o médico, o cabeleireiro, o esteticista, o biomédico, né, o psicólogo, várias áreas aí da saúde para tratar, né, as patologias de dentro para fora e de fora para dentro. Ou seja, a função desse podcast é a gente pegar o cabelo como marcador de saúde e doença, que é o que o nosso trabalho faz, né? E trazer para o público de uma forma simples todo esse processo. Desde o que significa o tratamento tricológico, a saúde global do indivíduo, né? Porque quando a gente entende o cabelo como esse marcador, o que a gente vai fazer então aqui é receber vários profissionais e compreender como o cabelo funciona como esse sinalizador, né? Através do que representa a tricologia. Só que a tricologia é uma ciência relativamente nova no Brasil, né? Apesar dela não ser uma ciência tão nova, né? O desenvolvimento dela em si. Como você conheceu essa área, assim? Porque como que isso veio parar para você? Porque você é uma das primeiras profissionais no Brasil. Como é que você... Opa, tricologia, onde você leu isso? A história é interessante, né? Porque eu conheci a tricologia pelo caminho inverso do que eu falei agora, né? Pensando no cabelo como adorno, como beleza. E mais foi com a dor e o sofrimento. Em 27 de dezembro de 2003, eu passei por um episódio de um problema patológico comigo, mas pensando no embelezamento. O formol, a escova progressiva, começou a dar um boom no Brasil no ano de 2000. Eu utilizei durante 3 anos, né, no meu cabelo, achando até que tinha descoberto o ouro, mas utilizei como cliente. Minha profissão, né, antes de ser tricologista, era outra, era administração de uma empresa.
E, com isso, em 27 de dezembro de 2003, eu fiquei internada no CTI por uso de formol, né, como cliente. Não aceitei, tá? O médico me explicou que eu tinha tido ali um quadro alérgico e grave, que eu não poderia nem chegar próximo onde estivesse sendo executado esse serviço. Em janeiro, não acreditando, eu voltei, né? Dentro do salão, só a pessoa está fazendo esse trabalho em alguém, eu comecei a passar mal. Nossa. E aí veio aquela coisa, né? Hoje eu até falo, sem vergonha, futilidade. Hoje, que eu conheço o cabelo de outra forma. Eu falei, poxa, e agora? Como vai ser? Eu quero continuar lisa, mas quero ter saúde. Eu comecei a buscar o conhecimento. Isso, janeiro de 2004. E todos os cursos, tudo que eu vi informação de alisamento, eu comprava e levava a pessoa que executava o trabalho em mim, que era a minha cabeleireira há 12 anos, tá? E hoje eu conto, as pessoas talvez não entendam o que eu falo, era mais difícil. Porque na geração, no mundo que a gente tem hoje, né, é tudo muito fácil. O Google, você clica, tá tudo na nossa mão, que é o celular, né, informação muito fácil. Naquela época, não. Porque, na verdade, o Google ele veio, acho que em 1998. E no Brasil, ele começou a aparecer em 2005. Eu estou falando de janeiro de 2004. Então, era jornal de domingo, buscar ali informação e interior, né? Então, eu tinha que ir para a capital. E investindo em dinheiro, em tempo e indo em busca desse conhecimento. Isso basicamente para achar alguma química que você pudesse utilizar. Exatamente, para alisar o meu cabelo como cliente. E infelizmente, assim, tinha um quadro de decepção, porque aonde eu ia, existiam os alisamentos, mas, no final, encapado com formol, vamos dizer assim, né? Maquiado com formol. E nessa busca, teve um rapaz de 22 anos de idade, não esqueço a idade, porque ele falava 5 idiomas e ministrava aula. E nessa busca, ele ministrando aula, ele falou assim, você quer ficar boa nisso? Faz tricologia. Palavra difícil, diferente, mas ela ficou na minha mente. E nessa busca eu achei, tá? Eu sei de hora, eu achei uma química que não tinha essa falácia, essa mentira, não tinha o formol. E eu sei de hora, achei 13 de abril de 2004 e fiz o meu cabelo 16 de abril de 2004. E realmente não era uma mentira, era verdade. E eu comecei a buscar esse ficar bom e não encontrava. E comecei esse caminho, né, convencendo essa pessoa que a gente tinha que compartilhar isso, porque eu tive um sofrimento de dor, risco, né, de saúde, como ela também, como profissional, um risco muito grande de, né, ter ali um óbito na mão dela, uma prisão, algo muito perigoso. E comecei a querer estudar e conhecer mais sobre o cabelo. Então, eu digo assim, a tricologia, mesmo eu não tendo acesso nem pelo Google, nem informação nenhuma em jornal, ela já existia. O que é trico? Cabelo, logia, estudo. Eu quis entender melhor esse estudo, né? Da química, da formação, com magia, e comecei essa busca. Aí, conheci realmente a palavra, não pelo Google, pela internet, buscando com muito custo em 2007. Aí começa aí a minha jornada na tricologia. Tá? Ou seja, a primeira vez que você tem esse contato de entender o cabelo como algo importante e aquilo que você aplicava nele, né, como algo importante para a sua saúde global como pessoa, foi numa experiência perigosíssima com a utilização do formol para o embelezamento. E aí você começa, então, a estudar o cabelo de uma forma um pouco mais... com uma certa atenção aos cuidados relacionados ao cabelo como saúde, né? E aí você conheceu essa palavra, descobriu que existia uma ciência que estudava o cabelo, entendendo o cabelo como algo relacionado à saúde. Mas como foi o seu processo de formação nisso? Porque, assim, se a palavra já era difícil de ser encontrada naquela época, imagina se especializar em tricologia, ou seja, adquirir esse conhecimento. Como é que foi, assim? Qual foi o primeiro lugar que você encontrou uma formação para você poder se especializar nessa área? Então, né, assim como o caminho foi complicado chegar à palavra tricologia, quando eu conheci primeiro com a palavra terapia, né? Terapia capilar. Buscando muito,
muita informação na época. Na internet eu escutei pela primeira vez em 2007. Fiquei de 2004, né, a 2007 já com a visão do estudar, de entender o cabelo, ver que mesmo no adorno, nós tínhamos que ter cuidado, porque não existe beleza sem saúde. Dentro disso daí, eu tinha uma formação de cabeleireira, como eu falei, mas eu nunca tinha exercido, porque eu fiz um curso aos 17 anos e nunca tinha exercido a profissão, então foi voltar a andar de bicicleta, mas com um olhar diferenciado. Eu digo que eu já entendi a tricologia, né, desde 2004, montei um espaço, me aperfeiçoando em química e tentando mudar a cabeça dos profissionais. Porque assim como eu, como cliente tive lesão, eu comecei a ver também muitos profissionais tendo problemas de saúde. Né? Só para te cortar um minuto, ainda não tinha uma lei voltada para a utilização do formol, nem se pensava nisso, né? O formol era uma febre. E nisso daí eu já comecei essa luta, né, para conscientizar tanto o cliente final como o profissional. E aí eu achei, né, uma informação em Minas Gerais, tá? Uhum. Buscava a capital, São Paulo, Rio de Janeiro, todos os lugares, e interessante, eu achei em Belo Horizonte. Uhum. Mas foi árduo, porque era o único local que tinha, e, na verdade, era um curso livre, como tem até hoje, mas com pouco conhecimento, e dentro de tudo que eu frequentei, até em busca da química correta, era também desculpa a palavra porque é real, era uma enganação. Era apenas uma venda de produto sem nenhuma informação. Uhum. Tá? Comecei numa turma com 37 alunos, a maioria de fora, e terminou com 5. Nossa. Que as pessoas foram despertando que não valia a pena o investimento. Era apenas alguém querendo te vender algo com nome bonito. Né? Uhum. E das 5, eu estava lá. Ferrenha, tentando, sonhando em aprender. Uhum. E foi, assim, 2 anos de muita luta, saindo com filho pequeno, adolescente, né? E saindo de uma profissão que eu tinha ali, uma estabilidade, migrando por uma palavra, por um sonho, por uma luta que era contra o auge do momento. Uhum. Era todo mundo vendendo a progressiva, né? A ditadura dessa beleza, e eu em busca desse conhecimento. Então, tinha alguma coisa ali até que falava de terapia, mas a maioria sem nada científico. E como tem ainda, até hoje, muita, como é que se fala? Ilusionismo, sabe? Criava determinadas coisas que até hoje é proibido, tipo, você tomar óleo essencial, para você ter ideia. Uhum. Eu ver pessoas passarem mal. Uhum. Mas fui até o fim. E dentro disso veio surgindo, né? Porque você é uma que fala muito isso, né? A gente tem a luz quando você tem o conhecimento, mas cabe ao ser humano se aprofundar e estudar. Você tem ali os caminhos, mas cabe a você. Eu comecei a fazer isso, né? Buscar entender a ação de uma química, querer entender um ativo e não uma marca de produto. E quando foi mais ou menos 2009, surgiu aí a primeira lei do formol, crime inafiançável no Rio de Janeiro, né? Poderia ser preso, foi ficando mais fácil. E começou a aparecer a palavra tricologia. Faculdades montando aí a pós-graduação. Só que montava e não formava turma esse tempo inteiro. Só que nesse meu caminho, eu já tinha esse olhar terapêutico, montei um salão, aprendendo a dizer não. Quero o quê? Consultar, entender o que a pessoa faz, entender os seus hábitos, entender compatibilidade e incompatibilidade, que é consultar, examinar, né, para depois transformar, que é uma área da saúde, que é o que o médico faz. E nessa busca, a gente começa a fazer diferença. Tem muita história aí. E 2000 começou... o que você faz diferença. Às vezes, uma química bem feita, uma mudança de hábito, você vê um couro cabeludo mais saudável, você vê uma fibra, e você vê até uma alopécia, que nada mais é que falta total ou parcial de cabelo. E muitas vezes é hereditário, a gente causa pelos nossos hábitos. Então, já comecei a ver mudança, né, nas pessoas. E eu queria mais. E a única coisa que surgiu no Brasil foi a pós-graduação. E essa pós-graduação
estava aberto às vagas, mas nunca formava turma. E a primeira foi em São Paulo, na Faculdade Oswaldo Cruz. Sendo que você morava no interior do Rio de Janeiro. Isso, moro até hoje, no interior do Rio de Janeiro. E aí eu me inscrevia, meio louca, eu me inscrevia. Só que para você fazer uma pós-graduação, você tem que ter uma graduação. A minha formação era fazer uma parte de administração. Tinha uma empresa, loja de imóveis, e fazia toda a parte contábil. Minha formação era 2º grau técnico, porque exatamente eu sou da época que o Google não funcionava, isso já empresária. Imagina na formação, da época que o 2º grau era top de linha, entendeu? E você saía com a profissão. Então, você não tinha uma graduação? Eu não tinha uma graduação, mas me inscrevia na pós-graduação, entendeu? E Deus é bom, nunca formava turma, e eu falei, e agora, né? Preciso, na hora que isso aí abrir, eu preciso estar pronta. Então, eu já estava aí com 40 anos, eu tive o meu problema aos 35 anos, né? Comecei essa jornada aí. Aos 40 anos, eu falei, eu preciso fazer uma graduação, porque quando sair essa pós, eu tenho que estar pronta. E casou. Com custo, com criança, né? Trabalhando, mudando de ramo, começando do zero. Eu fiz uma graduação e foi o tempo certinho de terminar a graduação e conseguir um número de alunos na pós-graduação em São Paulo. E eu encarei com medo, muito medo, não conhecia trem e metrô, sem vergonha de falar para isso para ninguém. Cidade pequena, interior, tranquila, maravilhosa, sempre morando no centro, sem precisar nem pegar ônibus para nada, né? Tudo pertinho. Eu encarei e saí durante 2 anos do interior, viajando a noite inteira para ir para São Paulo, e muitas vezes chegando de manhã, tomando banho às 6 da manhã na rodoviária, encarando a pós-graduação. Nesse primeiro ano, que foi 2011, nossa cidade teve um problema muito grave, de enchente, morte. Eu fiz os primeiros 6 meses. E aí, a gente que é profissional, né, prestador de serviço, como é que se fala? Não tem salário fixo, vive pelo que produz, e deu uma parada. Ainda tive outros problemas de saúde na família, um filho que sofreu acidente. Eu tive que parar os próximos 6 meses. Fiquei triste, mas eu digo que tudo tem um para quê. Porque a primeira pós-graduação era tricologia cosmética. Para quem é um engenheiro químico, um farmacêutico, quem quer fabricar, produzir um cosmético. E o que eu queria era tratar, cuidar. Eu não tinha uma formação para isso. Consegui fazer porque eu já tinha ali um caminho de ministrar aula, ser professora do SENAC. Nesse período aí, eu consegui alcançar esse conhecimento para ajudar, né, os profissionais. E aí surgiu a outra pós, que foi em São Paulo também, que era terapia capilar, pós-graduação em tricologia e terapia capilar. Voltada para atuação de tratamento. Para atuação mesmo. de tratamento. Aí você foi para essa. Isso, que aí foi o tempinho dos 6 meses que eu fiquei parada para ir para aquilo que eu realmente Deus queria. desenhou perfeitamente. Perfeitamente, né? E aí eu encarei mais 2 anos, né? Que foi 6 meses em um e 2 anos nessa primeira turma também em São Paulo. Indo para São Paulo. Indo para São Paulo 2 anos. Se eu perdesse um módulo, eu ia ter que esperar uma outra turma, a hora de chegar aquele módulo para dar continuidade. Então, sem poder faltar em momento nenhum. Sim. Entendeu? Aí comecei essa jornada. Que, com esse pouquinho aí, foi muito pouco mesmo. Ou seja, mesmo na formação de pós-graduação, você ainda não se sentia completa para desenvolver. Já atuava, a gente vai falar um pouco sobre isso mais para frente, mas não se sentia completa e ainda foi buscar mais conhecimento. Exatamente. E aí, como foi essa busca, assim? Que cursos que foram importantes no seu processo de formação, por exemplo? Que agregaram significativamente para que você tivesse uma atuação diferenciada? Você era uma das pioneiras, né? Você estava iniciando a área da tricologia no Brasil. Tinha um ou outro profissional. Mas que outros cursos, assim, que foram importantes nesse seu processo de formação? Sei que você foi para fora do Brasil. Conta um pouquinho sobre isso. Até para mim contar sobre isso tem uma história interessante, né? Para mim chegar a isso aí, né? Como eu falei para você, eu mudei da água para o vinho no sentido de profissão. E dentro disso eu montei um espaço que
que se chamava Babel. Ah, sim. Eu tenho 4 filhos, a mais velha me ajudou a escolher. Eu falei que eu queria algo que fosse borboleta, Sim. porque eu estava saindo, né, de um casulo, né, que era a profissão antes de administração, que me fazia mal. Me encontrei muito feliz, né? Aquela largatinha que virou uma borboleta, mudando, transformação, renovação de vida, e renovando também vida, transformando a vida de outras pessoas. E montei um salão. Que foi o primeiro lugar que você começou a ter uma atuação basicamente tricológica. Isso. E dentro desse conhecimento, pouco de Minas e da faculdade, e se aprofundando, porque lá era uma coisa mais acadêmica e científica, né? Me aprofundando mais no estudo, eu comecei a ter diferença nas patologias. Tá? Só que primeira faculdade não é que era ruim, é que todos os profissionais não tinham a experiência prática, a vivência prática. Era muito a teoria, né? E profissionais da área da saúde, mas uma vivência teórica sem a prática. E também, igual a mim, começando, né, uma carreira nova nessa área. Sim. E eu precisava de mais comprovação, porque a gente começa a fazer diferença com histórias lindas de vendo, né, você resolver algumas patologias e você precisa de equipe multidisciplinar. Você começa a entender que tem que tratar de dentro para fora, você precisa do médico, você precisa de um dermatologista, você precisa de um nutricionista, e poucos conheciam, né? E eu tinha que ter comprovações científicas para isso. E dentro disso eu conheci um professor que não entregava o ouro, não entregava mesmo, que era de um curso livre. E foi mais um sofrimento, porque o primeiro foi venda de produtos sem conexão nenhuma, sem nexo nenhum. O segundo foi para fora, mas tinha base científica, mas ainda muito pouca informação. Esse terceiro, ele tinha muita informação, mas ele também só queria te vender cada hora um pedacinho, não te entregar. Entendeu? Vendia informação picada, né? Picada para você ficar ali escrava, tendo que comprar, né? E uma pessoa muito pedante também, entendeu? E aí eu fui buscar, eu falei, de onde ele está tirando essa informação? E aí eu descobri a CITRI, Sociedade Italiana de Tricologia, tá? Que é fundada por médicos, mas são os pioneiros quando a gente fala de tricologia. É 1902, mas com base científica, que se dedicaram muito a estudo. Tem muitas pesquisas que eles desenvolvem, né? Muita comprovação, artigos, jornal, livros, tá? Muita experiência, que é na Itália. E eu falei, eu preciso conhecer isso. E vi que eles tinham um curso, né? Alta formação em tricologia. E multidisciplinar. Em italiano ou eles tinham tradução? Pois é, em italiano. Olha. Nessa minha jornada, eu tenho uma grande amiga aqui, cabeleireira, nutricionista, com 42 anos na profissão como cabeleireira especialista em prótese e peruca, e que lá na faculdade me deu um apoio, lá no meio da faculdade de São Paulo, a gente começou a estudar juntas, virar a noite estudando. Falei para ela, vamos fazer? Ela, vamos. Só que no meio do caminho eu fiquei com medo de ser mais uma enganação. Já estava sofrida. Quando você falou em cursos, eu fiz vários cursinhos livres, que todos eram nessa sequência. Quero te vender algo, não conhecimento, te vender algum produto, né? E eu encarei, eu comecei com ela, tudo em italiano, sem entender, mas são palavras técnicas, né? Sim. Então, a gente consegue entender alguma coisa ali picada, ia para o tradutor, e não era bem Google Tradutor, não, né? Era o dicionário, a gente tentando. Sim. E, com muito esforço, sem dinheiro, eu, fazendo o curso, eu resolvi ir lá, num congresso, para ver onde eu estava entrando, com medo de encarar 2 anos, um gasto muito grande. Sem falar italiano. Vamos frisar essa parte. E lá nesse congresso, primeiro eu me deparei com algo muito diferente. Primeiro a recepção, a quantidade de livros, a gente como estudante, que eu recebi, a discussão no congresso,
tá? Tem que ter comprovação, a forma de mostrar uma foto, os artigos, o debate, entendeu? A seriedade. E eles já tinham ali, né? O doutor Andréa Marliani, por exemplo, igual a mim, no sentido, quando começou a bater o pé, eu aqui no Brasil, por exemplo, contra o formol, contra a indústria, né, as coisas que, às vezes, as pessoas acreditam que não é verdade, ele também penou. Nessa caminhada lá, né? Sendo médico, dermatologista, endocrinologista, cirurgião, né, e tricologista com peso, ele teve também essa descrença, uma luta para mostrar. Não foi fácil. Sim. E aí eu falei, nossa, ele sabe a dor. É diferente quando a pessoa sabe a dor do outro, o sacrifício. E foi lá que eu descobri realmente, tá, o que é a tricologia, esse olhar humanizado, multidisciplinar, porque eles te ensinam tudo. E, é claro, a gente faz um clínico geral. E cada um, né, tem autoridade no assunto. E dentro disso, Deus ele une propósito e não pessoas. Dentro do Brasil, eu também conheci pessoas que passou por esse caminho, né, por esse sofrimento. E a gente conseguiu, hoje, entender, não de uma marca, sim de ativos, dos ferramentais corretos, né? Conseguiu, lá eles têm ferramentas magníficas, como o curso de microscopia luz polarizada, onde a gente consegue ver não só de fora para dentro, mas de dentro para fora, né? Através do microscópio correto, da leitura, as deficiências, os problemas que estão ocorrendo com aquele ser humano, deficiências físicas, psicofísicas, digestiva, para você encaminhar para o profissional, né? E montar um protocolo, não é nem protocolo, né? Um tratamento personalizado, porque o ser humano é único. E o cabelo conta muito da gente, Sim. né? Sim. Quando você teve esse contato com a Citri, foi o primeiro momento que você realmente viu profundamente a tricologia, sem ter uma ligação com venda de produtos, que era o que vinha sendo produzido no Brasil e que foi o que você teve contato. Nessa época, o quê? 2015, mais ou menos? Você lembra mais ou menos o ano? Eu comecei essa busca com a Citri. 2014. 2014. Minha pós foi em 2011, né? Foram 2 anos. Comecei em 2014 e terminei em 2016. Foram 2 anos também para ir lá fazer a prova, e foi onde eu descobri a microscopia luz polarizada. A prova também era feita lá em italiano, tá? 30 questões. Com a graça de Deus, só Deus mesmo. Foram 20 horas estudando, voltei com ciático. Não tinha plástico sabiá, eu não sabia o nome, mas deu um jeito de arrumar para voltar para casa, tá? Consegui acertar 29 questões, a outra foi por errar a palavra na hora de interpretar, eu e minha amiga. Nossa. E foi lindo, porque a gente foi para mais um congresso, fizemos a prova, e assim, eles resolveram dar o nosso certificado no congresso com a palavra, as primeiras brasileiras a ser formada aqui na Itália. Que arrepiada. Então, foi muito bacana. Valeu o sufoco e o aprendizado, né? E até hoje, eles dão a mão. Sim. Tem esse olhar de não te largarem, entendeu? Nessa época que você procurou a Citri, que você começou a desenvolver melhor a tricologia, você tinha o Espaço Babelli ainda, certo? Sim. Eu sei que você fez muita diferença na sua cidade com esse espaço em relação ao cabelo como marcador de saúde, mesmo ainda começando a entender o potencial da tricologia, né? Fala um pouco pra gente sobre a Babelli, como com essa mudança e o reconhecimento que a cidade te deu, porque aconteceu mais uma vez, né, da cidade reconhecer você como um elemento importante da saúde capilar lá em Nova Friburgo. Isso é muito interessante, porque eu sempre morei no interior, mas eu sou de Nova Friburgo, mas não morava lá, né? Eu casei muito nova, então fiquei 22 anos fora, e meu marido se aposentou e a gente voltou para a terra natal. E foi lá que eu saí da administração da loja de imóveis, já dava cursos de química, né, para vários cabeleireiros a nível Brasil, na região, e voltei e montei esse espaço. Montei um espaço dentro de uma garagem pequenininha na casa que eu tinha, e comecei a dizer não, a falar, né, isso não pode, fazer o teste de mecha. E nesses estudos,
mesmo ali um curso livre, faculdade, eu comecei a fazer diferença em resultado. Resultado que eu falo é trazer beleza saudável e também ver em patologias, em alopécia, o cabelo crescer de algumas pessoas. Com né? poucos ferramentais. Com poucos ferramentais. Sim. E uma campanha muito árdua para os profissionais sobre a conscientização dos riscos do formol, que foi proibido, mas continuou no mercado com outros nomes, né? Uhum. São os conservantes proibidos. E eu não tinha noção, porque é uma cidade europeia, né? Elitizada. Eu praticamente não era mais de lá, né? Saí aos 17 anos. Não tinha um sobrenome. Não tinha um sobrenome, né? E teve uma campanha de uma premiação na área da saúde, mas eu ainda tinha a Babeli. Era um salãozinho pequenininho, né? Mas com essa visão. E era um prêmio da Faculdade Santa Doroteia com o Sebrae. Eu me inscrevi, mas só me inscrevi. E incrível isso, eu ainda não tinha começado a faculdade, isso era 2011. Acho que 2011 foi o meu ano, né? Uhum. Eu ganhei em primeiro lugar o prêmio, tá? Como profissional, eu era cabeleireira com um espaço dentro de uma garagem. 2011, primeiro lugar da área da saúde. Então, assim, eu tenho vários prêmios, mas esse para mim foi o mais importante, Sim. né? Porque eu não esperava. Sim. Não era uma profissional, vamos dizer, da área da saúde, né? Primeiro a cidade te reconheceu assim, isso. coisa difícil de ser... Exatamente. De ser enquadrada naquela época, porque ainda não se entendia o cabelo como esse lugar. Isso. Mas eles entenderam. Depois, como... eu ministrando aula, dando consultoria, em alguns espaços mesmo de beleza, eu em Água Boa, Mato Grosso, me ligaram e a Câmara Municipal tinha uma unção de louvor para mim pela campanha que eu fazia contra o formol. Legal. Alguém teve que receber para mim, eu achei isso muito bacana, né? E depois eu me inscrevi o Prêmio Mulheres Empreendedoras, aí já foi 2016, eu tinha terminado a faculdade após e a Itália, mas ainda não, eu estava terminando, ainda não tinha colocado lá a Itália. E eu ganhei o Mulheres Empreendedoras, concorrendo com 980 mulheres, o Sebrae, no Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro. E o prêmio já existia há muitos anos, mas o Rio de Janeiro tinha ido uma vez só para Brasília. E eu MEI, tá? Começando, aí eu já era até MEI, porque antes, quando eu comecei, não existia MEI. Era, né? Uma garagem. Era uma garagem e um alvará na prefeitura. Uma garagem e um sonho. Né? E assim, para mim foi meio chocante. Até na hora que eu fui receber, eu não sabia que eram 980 mulheres. E que o Rio nunca tinha ido depois de 11 anos, nunca tinha ido a Brasília. Só uma vez, né? E a gente foi, né? Consegui ir a Brasília. Você representou o Rio de Janeiro, as mulheres Exatamente. do Rio de Janeiro. Veja bem, com a campanha, que está falando, como cabeleireira, contra o formol. Sim. Algo que você está mexendo com a estética, é o que mais cresce no Brasil. A gente teve pandemia, tudo caiu, mas você sabe que a parte estética, com tudo isso, ainda cresceu 5%. É diferente dizer caiu, acabou, né? Uhum. Ela cresceu 5% com tudo isso. Então, isso aí, para a gente, foi a Babeli, renovação, transformação de vida, né? Sim. E dentro disso daí faz uma diferença, não estou aqui nem vangloriando. Essa história da cidade é muito importante. E depois disso, Friburgo fez 200 anos. Eu não sabia. Eu estava de novo ministrando aula, foram muitos aniversários, muitos anos fora de casa. Um rapaz na prefeitura sentou, aí já estamos na era do WhatsApp, na era, né, da internet. Instagram eu estou recomeçando. Me mandou uma foto, que chique, 200 anos, e eu lá na capa de jornal representando como as mulheres em homenagem aos 200 anos da minha cidade. Então, isso é gostoso, né? Sim, a cidade também reconheceu você. Ou seja, você fez uma diferença importante lá. Isso. E depois, a gente vai falar um pouco sobre isso, mas depois no Brasil, né? Mas naquele momento, você conseguiu mudar o que estava em volta ali, né? Exatamente. Você tinha um impacto relevante nas questões de saúde capilar relacionadas à cidade de Nova Friburgo.
Nesse seu processo de caminhada, né, para quem ainda não entendeu o contexto, né, a Capelar é uma empresa familiar, né, eu e a Silvia somos sócias proprietárias, eu sou filha da Silvia, então tudo que ela está contando aqui eu acompanhei de perto como filha e fui entrando no processo, né. Eu sei que você já tinha toda uma visão de formação de profissionais, já com a Babeli. Eu me lembro, por exemplo, eu comecei a trabalhar com você justamente por conta disso. Não sei se você se recorda, você tinha um curso para cabeleireiros e você tinha uma visão de saúde já. Eu saía da escola, ia para lá, você me ensinou a fazer livro caixa e você me colocava para fazer o livro caixa e o recebimento dos alunos. Então, eu era responsável por comprar o café, não sei se você lembra, colocava a mesa de café para os alunos e recebia e anotava no livrinho caixa lá, mexendo um monte de dinheiro, me sentindo muito empresária, com 11 anos de idade, gente. Então, você já tinha uma visão de formação de profissionais, mas isso foi ficando mais robusto, foi ficando mais sério. E aí, a gente fez um processo de transição da Babeli, né, para o Instituto Silvia Barreto, que era um instituto que tinha uma visão, né, de atender o cliente final, que passava por essas condições patológicas, mas que também tinha o processo de formação de profissionais. O que te fez trazer a área da terapia capilar e da tricologia, né, como docente, assim? Uma necessidade de mercado? Um desejo de trazer todo o conhecimento que você levou muito tempo para adquirir? O que te impulsionou para esse processo de transição entre a Babeli e o Instituto Silvia Barreto? Então, né, nesse caminho, ministrava cursos próximos, né, nas regiões, no estado do Rio. Sim. E nesse caminho a gente começou a ministrar a nível Brasil. E Babeli lembra beleza, que, na verdade, tricologia é uma beleza, né? Porque quando você tem saúde, você tem beleza. Beleza não é o filtro do Instagram, não é, é a ilusão. Mas... como eu falei, eu não sou do Instagram, sou da época, né? De uma era diferente. Uhum. A gente está na área de saúde, então o nome, pensava assim, as pessoas linkavam muito a salão. A própria tricologia as pessoas confundem. Uhum. Os próprios profissionais muitos confundem. Eu vou estudar tricologia e vou fazer embelezamento, né? E é uma área mais profunda e a gente tinha uma parte de ensinar, compartilhar. E aí migramos para instituto, né? Que é a parte de ensino. E Silvia Barreto, por quê? Porque exatamente o que você falou. Eu passei por muitas dificuldades e eu queria compartilhar. Porque é muito bom, eu acredito muito na lei do retorno. Não estou aqui querendo fazer nem o mal nem o bem, mas eu acho que é aqui que a gente vai usufruir, né? Então, se eu posso, eu tive retorno, como a gente falou aqui, da cidade, todos os sacrifícios e sofrimentos que eu passei, para mim foi um para quê? Não por quê? Por que, meu Deus, que eu estou passando isso? Para quê? Para mim foi para poder compartilhar e ajudar outras pessoas que querem realmente fazer a diferença, tá? Pegar essa luz e dizer, eu vou me dedicar, eu vou ajudar, porque eu estou ajudando um que vai ajudar outros, e com isso a gente está ajudando milhares a sair do câncer, que o formol é comprovado que causa câncer, doenças, eu estou falando do formol. Imagina outras patologias que a gente sabe, né? Que uma perda capilar causa no ser humano e que essa perda está falando de outros órgãos, está mostrando outras doenças nessa pessoa. E eu falei, eu vou compartilhar, eu vou focar hoje, mas não só em atender, mas realmente ensinar, né? Nem ensinar, compartilhar mesmo o conhecimento com as pessoas, né? E os caminhos mais fáceis, compactar aquilo que a gente aprendeu e entregar, independente de marca, né? Aí veio o Instituto. E aí, né, nessa de Instituto, começamos em Friburgo, eu tinha que sair da contabilidade. Não dava mais para fazer tudo. Aí eu precisei de vocês, com 11 anos de idade, que ninguém escute isso aqui, entendeu? Essa sua caminhada, né, seu processo de formação, a Babeli, o Instituto Silvia Barreto, te levaram a ser conhecida no Brasil inteiro.
principalmente por trazer a tricologia, né, por ser a primeira, a pioneira em várias questões da tricologia, né? A primeira a fazer o curso internacional da CITRI, a primeira a se especializar em microscopia de luz polarizada, uma das primeiras no processo de pós-graduação em tricologia. E, como consequência, você entrou para a área da docência e foi dando cursos pelo Brasil inteiro, então você formou muitos profissionais que atuam hoje na área, né, foram formados por você, né, adquiriram esse conhecimento tricológico por você. E o Instituto Silvia Barreto, ele tornou todo esse processo mais robusto, porque foi quando a gente começou, então, a trazer a sua identidade nesse processo de formação, porque antes você estava atrelada a outras instituições, né, e de repente você tem o seu instituto de formação, que não foi fácil, né, claro, nunca é, quando se começa a empreender em alguma área, mas você sentiu a necessidade de gerar mais uma mudança no mercado tricológico, que foi a construção da Associação Brasileira de Tricologia Multidisciplinar, a ABTM. Eu queria que você contasse um pouquinho para as pessoas o que é essa associação e por que você sentiu necessidade de fundar essa associação no Brasil. Né? Um pouco até pelo que eu falei. Ter avançado outros mares, que é uma frase que eu e essa minha amiga, que é a vice-presidente, a Marta, a gente usava quando dava palestra. O primeiro congresso de tricologia no Brasil, né? A gente era estudante e eu mostrei um estudo de caso, e que foi assim o meu presente. Tem muitas histórias aí para contar na tricologia. E nós palestramos juntas. Depois teve o segundo, a gente foi chamada num desses aí pela nossa jornada internacional. E a frase foi essa: um passarinho que se rende ao ninho jamais aprende a voar, e um barco que fica parado no cais não alcança outros mares, né? Essa luta para alcançar outros mares me mostrou outras visões, tá? Outras boas pessoas, vamos dizer assim. E aqui no Brasil, a gente começa a fazer diferença. Eu digo a gente, aquele profissional que leva a sério, tá? Porque quem não leva a sério não se estabelece. Isso é que faz a diferença. E quem leva a sério sofre um pouquinho mais. Porque você luta, né, contra o fácil. Tudo que é fácil, todo mundo quer. E a gente gasta muito, desde energia, desde dinheiro, até saúde, né? Nessa busca aí. E nessa busca a gente encontra pessoas igual eu conheci a CITRI, que para mim foi um grande exemplo, tá? Desde conhecimento, de olhar humanizado, de qualidade. Eu falei que a gente precisa ter isso no Brasil, que são as regras. Uma andorinha só não faz verão. Eu sozinha, a Marta e meia dúzia ali tentando, né, ter regras, não vender para as pessoas só uma marca de produto ou um pouquinho de cada coisa, a pessoa ficar presa a você sem ter, né, o que realmente precisa para ajudar o próximo. E nesse caminho encontrei alguns docentes que pensam igual a gente, que também compartilha, tá? Que tem uma história bacana. E junto nós resolvemos fundar uma Associação Brasileira de Tricologia Multidisciplinar, porque não há área só para o cabeleireiro, só para o médico, né? A gente precisa de profissionais com essa visão tricológica, porque é diferente uma leitura de um exame de sangue, de minerais, tá? Da nutrição, para a saúde do ser humano e a saúde capilar. E nós montamos essa associação com algumas regras no estatuto para você ter realmente uma formação, né, que possa ajudar o próximo, que não seja ligada à marca, entender o pilar principal, que é entender embriologia, fisiologia, as patologias, os ferramentais que a gente utiliza, como fazer uma boa análise clínica, né, os ativos capilares, saber ler uma composição, raciocinar o indivíduo como todo, né? E como é que se fala? Individual,
Não é uma receita de bolo para cada um. Que o mercado vende Que o mercado isso, vende isso, né? Compre a cápsula tal, que isso vai resolver todos os problemas de qualquer paciente. Porque mesmo sendo, né? Vamos lá, vou falar o comum, que a gente chama de comum, alopecia androgenética. Mas uma pode ser mais grave que o outro, às vezes por uma deficiência de vitamina, por um problema emocional, por um hábito que você tem, né? Você tem o gatilho genético, mas um acelerou mais do que o outro por um mau hábito de fumar, má alimentação, absorção e por aí vai. Sim. Então, não é isso aí, não é uma cápsula igual para todo mundo. Sim. E aí nós montamos a associação para lutar, né? Pela legalização da profissão e também para que quem está no final, que é o cliente, que é o nosso patrimônio, tá? Seja realmente atendido com verdade, com ciência, né? Que tenha a chance de realmente, eu não digo ser curado, nem tudo tem cura, mas ter pelo menos, no mínimo, a qualidade de vida. Sim. Então, essa é a associação. Lutar para quem trabalha sério, quem investe em conhecimento, de repente não perder todo o investimento por pessoas que está brincando, né? Inventando, como eu passei como eu falei lá atrás, por docentes que inventavam. Não existe inovação, existe invenção. E ter realmente as pessoas que trazem a inovação, a ciência, a comprovação, tá? Para que a gente tenha o sucesso. A associação ela é referencial e ela traz impactos desde o aluno que busca o conhecimento até o cliente final que busca o profissional. Por quê? Porque a associação ela tem um filtro para reconhecer o profissional como um profissional apto de atuação, né? Então, ela auxilia o aluno a fazer esse caminho de uma forma adequada, que não está vinculado, por exemplo, à venda de marca, de produto, que é o que a gente mais encontra de processo de formação no mercado hoje. Então, o que acontece? O profissional está buscando conhecimento, ele se inscreve num curso de formação em terapia capilar e o que ele adquire, na verdade, é como usar um produto X ou Y, né? Não é a função do processo de formação. Então, a associação, ela auxilia o profissional a encontrar essa formação que não tenha uma visão ligada à linha, né? Ou seja, que vai entregar de fato o que é a tricologia e a atuação tricológica independente de uma linha, de uma marca de produto. E para o cliente final, tem uma coisa muito legal na associação. O cliente pode entrar no site da ABTM, né? Da Associação Brasileira de Tricologia Multidisciplinar, e lá ele pode ter acesso aos profissionais tricologistas e terapeutas capilares, cada um com a sua formação de base, porque a gente entende como uma ciência multidisciplinar. Então, você vai encontrar desde médico tricologista, a biomédico, farmacêutico, psicólogo, nutricionista, cabeleireiro, terapeuta capilar, que passa pelo filtro das regras da associação, ou seja, ele é reconhecido como um profissional que fez ou que buscou conhecimento através de uma via científica mesmo, né? Então, se você, por exemplo, sofre com algum tipo de alopecia e tal, em algum lugar do Brasil, e quer saber que profissional fez uma busca do conhecimento através de uma linha positiva, né, em adquirir esse conhecimento, você pode entrar no site da associação e buscar lá os profissionais da sua região que são formados, né, de fato em terapia capilar ou em tricologia, sem estarem associados a uma linha de produtos, né? Isso é bem legal. Mas você fez um movimento com a associação, que é um movimento que marca a história da tricologia no Brasil, que é trazer para o Brasil os cursos internacionais. Então, tudo aquilo que você teve dificuldade de caminhar e que gastou muito dinheiro para ter, você trouxe em parcerias com a associação. Eu queria que você falasse um pouco sobre as duas parcerias que você fez internacionais, né? E como foi trazer isso para o Brasil? Porque eu sei que você adquiriu alguns inimigos aí nesse caminho. Quando a gente tem foco, meta, né? É o que eu falei, eu acredito que o bom ou o certo sempre vence. É mais complicado, mas vence, né? Sim. Eu sempre quis compartilhar, porque tem muita gente boa. Quando a gente montou a associação, foram 12 membros fundadores que colocaram o seu nome, que falaram, eu quero fazer a diferença, eu quero também compartilhar, ajudar, né?
que entrou aí com a gente. O primeiro passo foi tentar trazer pelo menos a microscopia de luz polarizada, porque ela muda totalmente, tá? Na hora de você fazer a análise clínica, que é o pilar principal. Se você não souber identificar a patologia, o caminho correto, você não vai fazer uma boa atuação. Uma boa atuação no restante, né? Esse é o primeiro passo. E com isso eu consegui trazer eles, né? Com muita dificuldade, sem falar italiano, metendo a cara e a coragem. E também, igual o formol, vamos dizer assim, e a tricologia, que todo mundo ainda pensa que é curso de tricô, a microscopia era algo que poucos entendiam, né? Sim. E foi um risco trazer. Sim. E também, quando traz, quem faz, apaga tudo que conheceu, é como começar do zero, né? Porque coloca muito conhecimento em xeque. Muito conhecimento em xeque. Da forma como a gente aprende no Brasil, exatamente, né? E com isso, como você falou, incomodou algumas pessoas que nem sempre quer passar realmente o conhecimento, porque conhecimento liberta muito. E o peixe morre pela boca, como diz o outro, né? Sim. Falaram besteira. E eles escutaram. Eles são pessoas muito educadas, muito corretas, né? Olharam, como eu falei, o doutor André, a gente vai, cada ano que eles vêm, a gente escuta, né? Esse último eu escutei que uma vez, no primeiro congresso do doutor, ele quase foi expulso há mais de 40 anos atrás, né? E aí nós fizemos esse primeiro curso e eu sempre fui muito sincera. Isso é que às vezes pega em mim no bom sentido, né? E eu falo a verdade para qualquer um sem medo. Eu cheguei para eles com francês e inglês, porque um deles fala francês, o outro fala inglês. Eu pegava alguém que falava alguma língua e vamos mostrar, explicar. E eles riram e falou, isso é o caminho. Assim como teve gente que nós ensinamos, tal, e tipo assim, né, depois com 2 dias, 3 dias, tá querendo dizer que eles que fizeram, eles que fazem isso e aquilo. Eles riram e, tipo, vestiram a camisa, né? Sim. E essa sinceridade é que faz, como é que se fala? Uma amizade verdadeira. Sim, criaram-se elos reais. Elos reais. Às vezes você esconde e tal, porque é vergonhoso pra gente, né? Com tanta luta, trazer pessoas de fora, pessoas sérias, né? Com esse potencial, que vieram com amor mesmo, né? Entendendo a nossa necessidade. Sim. E mostrei isso para eles e eles entenderam o que estava acontecendo e falaram não. E falaram também, né? Que eles viram o nosso sacrifício, tanto de ir para lá, tanto para fazer a prova, para se formar e para trazer eles, né? Sim. E o elo foi tão forte que agora era para ser a cada 2 anos, com muito custo, muita luta. Eu fiz isso consecutivo 5 anos. Mesmo tendo pandemia em 2020, a gente conseguiu adaptar de uma maneira que foi híbrido. Eles de lá, a presença quando foi liberado, né, o presencial, a gente fez no online. E quando foi liberado, eles assistindo de lá e a gente fazendo o presencial num hotel aqui. E o último foi agora 2023, vai ser a cada 2 anos. Eu tive um problema de saúde grave e dessa vez o tradutor era em inglês, né? Com o chefe. E assim foi emocionante, ele sentado na mesa e falou, olha, quando você estava doente, todo mundo lá, não só o doutor André, como nós que somos o grupo, como muitos médicos todos lá, estavam lá forte, pronto para ajudar e pensando em você. E aconteceu outras coisas. Muita gente entrou na BTM também, como entra gente boa, entra gente que diz depois nunca renovar e fala, eu não me dei bem, eu não consegui ministrar uma aula, eu não lucrei com isso. A BTM é uma associação. Associação é diferente de sociedade. Associação é em prol de algo. Tem associação de moradores que está lutando por um bairro. A gente luta por uma profissão. Não é para ganhar algo, né? E dentro disso teve outras pessoas, outros brasileiros que decepcionaram. E uma das palavras mais lindas que eu escutei foi ele falar, tá com T, tá com M. Se está com você, Silvia, está comigo. Se não está, não está. Então, assim, é muito bacana, realmente virou uma amizade. E dentro disso tem a GITRE, que é a associação também da Argentina, que
lá eles passam pelas mesmas coisas que a gente passa no Brasil e que o Adriano luta, né, pela ciência, por uma coisa ética dentro da lei. Sim. E veio algumas vezes palestrar aqui conosco. E hoje a gente tem um elo muito grande, tanto com a Itália como com a gente, de troca de experiência. Lá eles têm muita ciência, sabe, profunda. Você quer entender de tricologia, do ser humano, das patologias, é com eles. E nós temos aqui os tratamentos em cabine, que também é um recurso magnífico. Então, existe essa troca. Hoje a gente tem o curso Alta Formação deles, recente, traduzido, né, que eles permitiram, o curso de microscopia com o livro traduzido. E a gente falou para eles, Brasil precisa do teu conhecimento, mas a gente tem a prática tricológica. E conseguimos unir. Na Argentina, eles têm a prática tricológica e o conhecimento, mas tem ferramentais que a gente não tem. Por exemplo, trabalhar pacientes oncológicos. Que coisa maravilhosa, que é um sonho nosso, que eu digo os pioneiros, né? Sim. E temos aparelhos que eles não utilizam. Temos artigo científico publicado hoje, com comprovação científica no Brasil, por brasileiros, por tricologistas brasileiros. Então, a gente se une, entendeu? Virou uma grande família. Uma grande família que luta em prol da mesma causa. Entendeu? Aqui o site da associação, né? abtmultidisciplinar.org.br, onde vocês conseguem, então, ter acesso aos profissionais, né, que se formaram em terapia capilar, em tricologia. Vocês têm acesso também aos cursos que a Silvia está falando, né, que são chancelados pela associação. A associação em si, ela não tem cursos, ela chancela cursos de outras instituições, que ela considera cursos que são cursos que seguem as normas, as regras da associação. E aí tem o curso internacional, né, da microscopia de luz polarizada, que é o curso da CITRI, da Sociedade Italiana, é uma certificação internacional. Tem o curso de alta formação em tricologia, que também é uma certificação internacional. A Silvia conseguiu trazer tudo isso para o Brasil. Ainda acho que não temos no site, né, mas você tem uma parceria, como você falou, com a Argentina, que vocês fizeram a primeira imersão lá na Argentina, passado, né? E vamos agora em julho de novo, levando uma troca. E junta toda a América Latina, sim, tá? Sim, muito brasileiro, lindo. Todo mundo da América Latina, a troca é magnífica. Sim, é muito lindo. Então, além da associação trazer toda essa mudança do processo de formação do profissional, do reconhecimento do profissional, ela também conseguiu trazer esse conhecimento internacional para o Brasil, né, de forma acessível financeiramente, né, porque o custo para ir para esses lugares era muito alto, e também traduzido, que é o que vocês não tiveram oportunidade de fazer naquela época, vocês tiveram dificuldade com a língua, né? Então, tem toda essa facilitação atualmente. Todo esse processo tem sido um movimento muito importante para o Brasil. E aí, quando a gente fala que a Silvia adquiriu alguns inimigos, é justamente porque eles tinham, de certo modo, acesso à fonte do conhecimento, mas eles não queriam que a fonte do conhecimento fosse uma fonte acessível, que fosse uma fonte em que todos nós pudéssemos ter contato e ter aproximação, né, de forma tão fluida. A gente está chegando no final do nosso podcast e, para a gente finalizar, né, eu queria te fazer apenas mais 2 perguntas, uma um pouco mais informal, que é como é empreender em família, assim, porque depois dessa caminhada longa que você fez com a tricologia, né, a gente chegou a Capilar, né, o Instituto Silvia Barreto ele ainda existe, ele ainda tem o seu processo de formação de profissionais, estamos juntas nisso, mas desenvolvemos a Capilar para que a gente pudesse comunicar com o cliente final de forma mais funcional. E existe uma grande família, né, nesse negócio que é a Capilar, que é o Instituto Silvia Barreto, né? O seu nome está na porta porque é o nome que carrega toda a história, todo o peso, e o podcast justamente vem para trazer essa história, como a gente chegou até aqui. Mas como é essa missão de empreender em família? Conta um pouquinho pra gente. Uma pergunta, né? Como é que se fala? Bem íntima, vamos lá, né? Levaria muito tempo, mas assim, resumindo, né? Capilar, o nome já diz, é lar, né? Sim, lar para seus cabelos. Assim como foi o processo de Silvia, né, de administradora para o cabelo, de Babeli para Instituto, hoje vem o Capilar. O Instituto, a gente tem um atendimento tricológico desde o início,
desde quando era Babelli, Sim. né? Que foi atender o cliente final, levando essa qualidade, né? Pensando na beleza saudável. Sim. E o Instituto ele pegou uma proporção que as pessoas às vezes pensam até que a Silvia Barreto só ministra aula. É sério. Mas o que faz a diferença é o peso que a gente tem em conhecimento prático, vivência, sim, histórias, sim, antes e depois, que eu falo de comprovação mesmo, né, de resultado. E aí, a família, eu sou, para quem não falei isso, eu me apresentei, mas eu sou Silvia Barreto, sou mãe, tenho 4 filhos, estou indo para o meu 8º neto, né? Toda essa jornada ali, né, com você, 8º. Toda essa jornada, né, todo mundo passa os seus sufocos. Você mesmo era os meninos adolescentes e você uma criança. Quantas vezes, né, reclamava, poxa mãe, você deixou de ir na escola, você deixou de ver minha apresentação. Hoje você está entendendo isso, né? Mas foram criados ali sabendo que a gente tem que batalhar quando, sim, a gente quer. E muitas vezes também não recebendo de graça, como hoje a gente sabe, a gente faz isso até com nossos alunos, não é? Toma foto, manda foto, o que é isso? Tem que estudar, a gente ensina a buscar, né, nos artigos, na ciência, né, o raciocínio. Que bom que eu tenho a família, porque viram tudo que passou, mas ver também lá na frente, quando a gente tem foco e meta, nós vamos alcançar o objetivo. O objetivo nem sempre é dinheiro. Acho que é a paz de espírito, é você sentar e dizer, eu estou realizado, eu estou bem. Sim. Esse realizado é fazer o seu horário, é dormir de cabeça tranquila, é ter um sorriso, né? O coração alegre. E nesse andar vocês foram seguindo. Isso é muito bom quem está de perto, porque você entende. Quem faz bem é quem entende a dor. Uhum. E vocês entendem isso. Uhum. E você, uma hora eu vou pegar. Você me pegou de surpresa aqui, né? Essa geração, que é essa geração boa, você me fez entender que precisa ter o antes e depois, que as pessoas às vezes não sabem o quanto a gente entrega, né? E isso aí, né? Ter a separação do instituto que está ensinando, mas também da parte de atendimento, que hoje nós estamos só com 2 polos, mas antes era 6 lugares de atendimento, né? A gente pirava. Onde você não só atendia, também mãe, tendo que dar conta de faculdade, de estudo, né? E unindo aí na multidisciplinaridade a análise clínica, virou referência na microscopia, na análise clínica e a psicologia, né? E montamos aí a Capilar. Então, é muito bom, porque realmente é uma empresa familiar, onde tem desde uma sobrinha que é terapeuta capilar, fez carreira, né? O marido que, querendo ou não, às vezes vira modelo nosso também, né? O filho mais velho, que quando a gente tem que fazer teste, você desenvolveu fórmulas, olha que coisa bacana, e investe, né, no conhecimento, os próprios de casa são os nossos modelos, não é cobaia, modelos para a gente testar, para a gente analisar, para a gente ter os artigos para escrever, e todo mundo participa. Então, é muito, muito importante para mim, é uma honra, essa coisa familiar. E o nome que você escolheu ser Capilar, que é o lar, né? Uma coisa familiar, o lar para tratar o outro, para receber. Sim. É magnífico. Tá? Quando você tem isso e ter o apoio familiar, é que faz a diferença. Sim. Senão, eu também não teria chegado aqui. Né? Com certeza. A sua caminhada, de alguma forma, inspirou e envolveu todos nós. Exatamente. E todos estão envolvidos no processo de alguma forma, né? Sim. Isso deve ser, eu imagino, como mãe hoje, o quão gratificante isso é, inspirador, né? Assim, para que você continue gerando mudanças na vida das pessoas. Para a gente finalizar de vez, Silvia, eu queria muito que você deixasse um recadinho para os profissionais, para os pacientes, né, que nos acompanham, sobre, já que a gente falou sobre essa sua jornada de busca do conhecimento, eu queria que você deixasse um recadinho sobre, para que incentivar esses profissionais a continuarem buscando conhecimento. Aí tá. Eu acho que até como exemplo, né? Tudo vai, né? O vencer vai da sua vontade. Todos nós somos capazes de alcançar o seu objetivo quando você realmente quer. E o vencer e alcançar não é o caminho fácil. Se fosse fácil,
todo mundo seria um sucesso. Não é isso? Todo mundo estaria com um sorriso lindo, com a pele perfeita, igual tem o filtro do Instagram. Tá? E nunca é tarde. Nunca é tarde mesmo. Eu comecei aos 40, eu falo isso porque é importante. Eu escuto muita gente, eu estou com 30, eu tenho filhos, eu comecei aos 40. Tenho grandes amigos aí, que hoje são referência no Brasil. Tenho a Marta, eu falo ela como exemplo, 68 anos, depois disso tudo, está voltando agora de lá, terminando um mestrado na Itália em tricologia, né? Então, se você quer, seja a profissão que for, invista, tá? Mas invista mesmo com coração, tá? Fé, e conte sempre com os outros, mas com pessoas que são autoridades no assunto, não aquele que vem te prometendo o milagre. Igual a gente recebe um monte de telefonema, faça isso, você vai ganhar milhões. Pense exatamente assim, né? Esse é o caminho. E para o cliente também, cliente final. Quando você trabalha com profissionais, quando você está sendo atendido por profissionais sérios, tá? Nem sempre igual para o profissional. Não existe milagre. Fazer um cabelo crescer 6 dedos, como eles dizem, um mês, Sim. é mentira. Mas garanto para você, tem sempre no mínimo, uma qualidade de vida, tá? E muitas vezes excelentes resultados. Basta você procurar o profissional correto e busque, tá? A certificação, peça certificação, peça comprovação dessa pessoa. Esse é o primeiro caminho, tá? Não vá pelo que estão mostrando de antes e depois. Peça a formação, busque essa formação, de onde vem a origem, tá? A instituição que se formou e, né, peça realmente alguma comprovação, que tem muita gente aí formado com seriedade e trazendo resultado. Ou seja, não importa o que você está buscando ou em que direção, não existe um atalho para chegar. Sua vida não foi construída assim, não foi fácil, né? A gente não falou aqui, mas eu me lembro, por exemplo, de você indo para São Paulo de muleta. Sim. Lembra? Depois de uma cirurgia. Pegando trem de muleta, com Isso. uma sobrinha carregando as suas malas, porque você não tinha condição de fazer. E eu te assistindo, aprendi com clareza que nada que você quer na vida você vai conseguir buscando os caminhos mais fáceis ou os atalhos, né? Essa busca, ela precisa ser dentro da realidade, e a realidade, ela é árdua, ela é difícil. Bom, pessoal, estamos finalizando. Eu gostaria muito de agradecer a participação de todos vocês, convidá-los a continuar nos assistindo. A nossa ideia é trazer vários profissionais falando sobre saúde e relacionando isso com o cabelo. E não só sobre saúde, mas sobre empreender, sobre ser mulher no empreendedorismo, Exatamente. sobre família nesse processo, né? Existe muita coisa que compõe uma empresa, né? Nós somos compostos pela empresa em si, pelos profissionais que ali trabalham, pela ciência que a gente busca naquela atuação. Então, tudo isso que compõe a empresa, né? Desde a Silvia quando sai da clínica, a Silvia quando entra na clínica, a Maíra, enfim. A gente quer mostrar um pouco para vocês, para que vocês possam entender como é que funciona a realidade de um negócio, né? Principalmente dentro do cenário capilar, que é a nossa função, que é a nossa atuação. Então, eu fico muito grata por vocês terem participado desse processo conosco. Espero que seja um podcast de muito sucesso e que a gente possa transmitir um pouquinho de quem a gente é para vocês. E tô ansiosa para o segundo episódio. Então, muito, muito obrigada e eu espero vocês lá. Com certeza, né? Vamos trazer dicas e força para todos nós vencer aí quem tem necessidade patológica e quem tem também, né, a necessidade do conhecimento e fazer a diferença na vida do próximo. Isso aí. Obrigada, pessoal. Até a próxima.